O programa a seguir é livre para todos os diálogos, contanto que não haja bate-boca entre as partes. Amigos e amigas, muito boa noite. De TTT03 para a Rede 3. Nesse tempo todo, com direito a mudanças de nome, várias coisas aconteceram. Desde troca de presidente, desde novos programas velhos saindo, até mesmo uma crise financeira que nos fez sairmos do ar em 94, mas com tudo restabelecido voltamos em 95. O que iremos destacar hoje serão alguns grafismos de algumas vinhetas e chamadas que tivemos e temos. Aí você se pergunta curioso: então, Pedro, já que você fala isso, como é que poderia ter sido o grafismo da Rede 3 desde sua estreia, nos anos 60, 50 ou até mesmo algumas vinhetas? O R3 Repórter de hoje vai falar disso, a evolução gráfica da Rede 3, mostrando algumas vinhetas e algumas chamadas. A narração será feita por mim, Pedro Lucas, diretamente de minha residência, eu que também sou o presidente do Grupo 3 e também apresentador do programa. E as imagens que vocês vão ver foram tiradas dos nossos arquivos, da nossa central de arquivos aqui mesmo, dos nossos estúdios no Dias Macedo, com direito a algumas entrevistas e alguns convidados. Vamos acompanhar. No ar, mais um perdedor de paciência do seu Canal 3. Acreditem, de 66 a 69, esta era a vinheta da nossa emissora quando se chamava a Televisão Ceará 03. Quem nos conta era o nosso locutor de cabine da época, Jackson Stoichkovic. Sobre a vinheta de 66, o nosso designer gráfico da época, o senhor Virgulino Silva, que Deus o tenha lá em cima, se baseou na vinheta original da vida real que a Rede Globo do Rio de Janeiro, ainda como TV Globo, Canal 4 do Rio, tinha feito, né? Aquele tradicional no ar, mais um campeão de audiência do seu Canal 4, sabe? Aí o Virgulino fez uma base e se inspirou nessa vinheta em 66. A mesma que a Sound Cover do Rio também teria, imagino que a de São Paulo também, uma coisa parecida. Fizemos a nossa e eu que tive o prazer de fazer a locução. E nesse caso aí, que era mais um perdedor de paciência, de vez em quando as frases, né, para deixar a vinheta mais engraçada, variavam. Às vezes era campeão de ausência, campeão de audiência judiciária, campeão de coincidência, campeão de que mais? De decadência. Por aí vai. E assim era aquela vinheta que durou até 69. Aproveitando que falamos dessa vinheta, apenas por curiosidade para mostrar a vocês, nossa central de arquivos resolveu recolher arquivos de algumas chamadas de alguns dos nossos programas que tivemos naquele período. As chamadas também foram datadas de 66 e duraram também até 69. Mas aquela vinheta de 66 não foi nossa primeira vinheta. Desde nossa inauguração como TTT03, muitas coisas na nossa parte visual eram diferentes, principalmente o logo. De início, nós tivemos a oportunidade de inaugurar a Rede 3, graças a Deus vai muito bem. E este é outro nome, TTT03, que era em referência ao seu prefixo. Quando a gente terminou a inauguração, a gente ficou fora do ar por um mês, apenas para decidir quais seriam os programas que iríamos entrar no ar. Tempo até necessário para a gente pensar em que tipo de grafismo, sabe? O GCzinho, o logo poderiam aparecer na tela. Na época a simplicidade era muito grande.
mas trabalho era igualmente tamanho. Uma vez com a programação já definida, a gente tinha que pensar em que tipo de grafismo, sabe, o logo de vocês a gente poderia fazer. De início, em 53, o logo da então TTT-03 era literalmente simples. Era só um nome da emissora e uma fonte que a gente não lembra o nome, que aparecia apenas nas chamadas. Eu digo isso porque na época a gente não tinha vinhetas, só passaríamos a ter a partir de 1962. Mas aí a então TTT-03 já tinha mudado de nome um ano antes para Televisão Ceará 03, que ficou até 1970, quando só tiraram a televisão do nome. Em 56, resolvemos modificar um pouquinho o logo, ainda mais simples, mas com alguns diferenciais do logotipo anterior. Uma chamada exemplar que temos daquele tempo é a do Rodeando Por Aí, de 54, que é essa aí onde aparece o trecho final com o logotipo. O programa durou de 54 a 61 quando a emissora mudou de nome. Essas chamadas da época foram feitas por um cara que tem orgulho de trabalhar na emissora, Marcílio Lima Farache Neto, mais conhecido como Farache Neto profissionalmente, que trabalhou aqui por 30 anos. E ele conta como foi essa experiência. Olha, eu até sinto orgulho de fazer parte daquele time da Rede 3, de início TTT-03, e praticamente pode-se dizer que grafismos na época, anos 50 e 60, pelo menos início dos anos 60, e vocês entenderam, era uma coisa bem simples, ou só um pouquinho, porque mesmo simples dava trabalho para fazer. Aí por que eu digo que eu tenho honra de ter feito parte do time da Rede 3? Pois eu fui o primeiro responsável por criar aqueles grafismos que apareciam nas chamadas antigamente da então TTT-03, até um pouquinho dos anos 60, até que eu fui substituído depois por um outro companheiro. Mas fico feliz, né? Até porque mesmo com a simplicidade da época, não era muito fácil fazer nem as chamadas propriamente ditas, quanto mais os grafismos. E aí, de início eu era encarregado a fazê-las. Indo aos anos 70, já no período de Ceará 03, uma das vinhetas mais conhecidas foi essa aí que você está vendo. Inclusive, foi uma das vinhetas que mais deu trabalho à época. A vinheta foi o pontapé inicial, digamos assim, para a versão do logo, principalmente da era Rede 3, que vocês conhecem até hoje. Não só nos anos 50 e 70 as coisas simples dos grafismos da emissora, até as vinhetas também, né, quando começamos a passar a ter. Mas em 76, esta vinheta que está aparecendo aí continuou levando uma simplicidade, porém um pouquinho complexa, como se fosse aquelas vinhetas um pouquinho do tipo que Guns Bonner fazia na Sound Cover, emissora ao qual se afiliamos inclusive em 1969. Inclusive, tivemos um pouquinho de trabalho para fazer essa vinheta, porque, né, para deixar do tempo que nem de Guns Bonner fazia na cover, a gente tentava fazer umas coisas parecidas, né? Por isso pode-se dizer até que essa vinheta deu um pouquinho de trabalho, mas deu trabalho. De lá pra cá evoluímos muito, mas esse foi o logo que mais permaneceu no ar na época Ceará 03. Depois só evoluiu e se adaptou com os tempos de Rede 3. Inclusive, quando voltamos em 95, no início da era Rede 3, que dura até hoje, esta foi a primeira vinheta que apareceu. Essa vinheta estreou em julho, quando retornamos. Mas em agosto, a vinheta deu uma repaginada. E inclusive o logo também se repaginou um pouquinho, com pequenas modificações. Na nova vinheta apareciam pontos turísticos do Ceará da vida real, além de uma jangada para representar as regiões litorâneas do estado e uma antena de TV para simbolizar a emissora. Muita felicidade de ter trabalhado aqui. E talvez um dos principais projetos que mais me deu trabalho foi essa vinheta, a segunda versão de 95.
De início eu tinha feito aquela primeira versão, né, que era o R3 em preto girando. Aí depois vinha aquele logo lá com gradientes azuis em círculo, que durou por julho, quando a emissora voltou, até agosto, quando eu resolvi mudar. Resolvi alterar um pouquinho o gradiente do azul, dar umas ajeitadas na sigla R3. E antes de surgir o logo, eu aproveitei para fazer desenhos de regiões do Ceará, estado da vida real, para colocar na vinheta, né, para representar como se a Rede 3 englobasse regiões do Ceará fictício. Não pode ter tido tudo, mas também, né, não queria fazer uma vinheta muito longa. Aí deu isso aí que ficou até o 2001, até ressuscitar inclusive em 2008, quando terminaram de usar o R3 de vidro, também criado por mim inclusive, em 2001, e ficou até 2012. Pois é, esse mesmo R3 de vidro que foi feito pelo José, nosso companheiro, neste ano, já foi utilizado entre 2001 a 2008, como bem mencionado. Depois, com isso, só evoluímos até chegarmos ao logo que está aí até hoje. Pois é, como vocês viram, muita coisa mudou de lá pra cá. E agora temos uma novidade. Com uma nova fase da Rede 3 vindo aí, mudam-se tudo. Os grafismos novamente e até o logo da emissora mudou. A vinheta também. Você curioso se pergunta: então, Pedro, já que você diz isso, parece que vai virar bordão meu depois, como poderá ser a nova vinheta? Como será o novo logo? As respostas no próximo bloco.